E se eu te dissesse que existe um som, descrito na Bíblia, capaz de mudar tudo? Um som que abalaria o céu, a terra, os mares e até o coração de cada ser humano. Esse som é o das 7 trombetas do Apocalipse. Hoje, eu te convido a percorrer cada trombeta, uma a uma, e descobrir porque esse é o aviso mais aterrorizante e, ao mesmo tempo, mais cheio de esperança de toda a profecia bíblica. Você está pronto para ouvir o som que mudará a história do mundo? O silêncio toma conta do céu. Um silêncio profundo, denso, que pesa sobre toda a criação. João descreve que quando o 7º selo é aberto, há meia hora de silêncio nos céus. É como se todo o universo prendesse a respiração, aguardando algo inevitável. 7 anjos se posicionam diante de Deus, cada um com uma trombeta em mãos. Esses instrumentos não anunciam festa, não proclamam vitória, mas soam como alarmes de guerra, convocações divinas para que a humanidade desperte. De repente, o primeiro anjo levanta a trombeta. O som que sai dali não é apenas um ruído, mas o estopim de um julgamento que começa a se desenrolar sobre a terra. João relata: o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram lançados à terra. 1/3 das árvores foi queimado, e toda a grama verde foi consumida. Granizo, fogo e sangue. A cena é aterradora. 1/3 de toda a vegetação é destruída. As árvores, símbolos de vida e estabilidade, são consumidas. A grama verde, sustento do gado e base da sobrevivência agrícola, desaparece. É como se o próprio alicerce da vida estivesse sendo queimado diante dos olhos da humanidade. Essa cena tem ecos do passado bíblico. No Egito, durante as pragas, granizo e fogo caíram sobre os campos para quebrar o orgulho de Faraó. Em Sodoma e Gomorra, fogo e enxofre consumiram cidades inteiras. Em Ezequiel, o Senhor prometeu lançar granizo, fogo e enxofre sobre os inimigos de Israel. Agora, no Apocalipse, a escala é maior. Não é apenas uma cidade ou um reino que sofre, é o mundo todo. E não é uma praga temporária, mas um sinal do juízo divino que avança, inevitável. Por que a terra é o primeiro alvo? Porque ela foi transformada em ídolo. O homem deixou de adorar o Criador para adorar a criação. Explorou, devastou, poluiu, usou a terra como objeto de consumo sem limites. A natureza, que foi entregue como presente e responsabilidade, tornou-se vítima da cobiça humana. Agora, o juízo atinge justamente aquilo que o homem idolatra. A terra geme em chamas, não apenas como consequência do pecado, mas como testemunha de que a ordem da criação foi corrompida. Ainda assim, existe um detalhe revelador. A destruição não é total. Apenas 1/3 da vegetação é atingido. Isso mostra que os toques das trombetas não são ainda o juízo final, mas sinais de advertência. São juízos parciais, convites à reflexão, chamados de Deus para que a humanidade acorde antes que seja tarde. É como se cada trombeta dissesse: veja, há tempo para se arrepender. Ainda não é o fim. Alguns intérpretes entendem essa primeira trombeta de forma literal. Fogo real, granizo físico, uma devastação ecológica de proporções globais. Outros acreditam que ela pode simbolizar o impacto de guerras modernas, talvez armas nucleares ou catástrofes ambientais causadas pelo próprio homem. Há também quem leia de forma simbólica, como o colapso dos sistemas econômicos e agrícolas que sustentam a sociedade. Independentemente da interpretação, a mensagem é clara. A criação sofre porque o Criador foi rejeitado. As consequências são terríveis. Se 1/3 da vegetação do planeta fosse destruída, haveria fome em escala global, colapso no fornecimento de alimentos, desequilíbrio climático e desespero entre as nações. O que parecia estável se torna frágil.
E mesmo assim, em meio ao caos, muitos permanecerão com o coração endurecido, sem reconhecer a necessidade de voltar-se a Deus. A primeira trombeta é, portanto, mais do que uma catástrofe natural ou um evento apocalíptico. É um sinal espiritual. O mundo, que deveria ser um reflexo da glória de Deus, está sendo abalado porque foi colocado no lugar do próprio Criador. Mas o juízo vem carregado de misericórdia. Ainda resta parte da criação. Ainda resta tempo. O toque da primeira trombeta não anuncia apenas destruição, mas também esperança. O fogo e o granizo caem, mas a mão de Deus ainda segura o juízo completo. Assim, a primeira trombeta soa como um alarme espiritual, um chamado urgente para que a humanidade reconheça sua fragilidade, entenda sua responsabilidade diante da criação e volte-se para o Senhor antes que o fim chegue. O silêncio do céu se rompeu, o primeiro som ecoou e a terra arde em chamas. É apenas o começo, mas já deixa claro, o juízo começou e ninguém poderá ignorá-lo. O primeiro toque da trombeta deixou a terra em chamas, mas o juízo de Deus não se detém. Mal a fumaça do incêndio se dissipa e o segundo anjo se aproxima, erguendo sua trombeta. O som ressoa pelo céu, penetrando nos corações dos homens e anunciando que o julgamento agora alcança os mares. O impacto é imediato e devastador. Uma grande montanha ardente é lançada sobre o oceano e, como resultado, um terço de suas águas se transforma em sangue. Criaturas marinhas morrem em massa e um terço das embarcações é destruído. O mar, fonte de vida, comércio e alimento, agora se torna símbolo de juízo e desolação. A visão é aterradora. Águas vermelhas, mortas e silenciosas, enquanto peixes e criaturas que sustentavam gerações flutuam sem vida. Não é apenas uma destruição ecológica, mas também econômica e social. O comércio marítimo entra em colapso, rotas de transporte são interrompidas, portos e cidades costeiras sofrem perdas irreparáveis. A humanidade, que acreditava controlar o mundo, percebe o quão vulnerável é diante do toque das trombetas. A ordem natural e a segurança do homem são abaladas e o caos se espalha como um vento impetuoso. O simbolismo do Apocalipse é claro. A montanha em chamas representa um poder destrutivo vindo do alto, uma força que não pode ser ignorada. Alguns intérpretes acreditam que seja um corpo celeste, um meteorito impactando o oceano, gerando tsunamis e destruição massiva. Outros veem isso como uma guerra global, um evento humano devastador, com explosões, incêndios e armas de destruição capazes de envenenar os mares. Há ainda quem interprete de forma simbólica como o colapso dos sistemas humanos que exploraram e abusaram dos oceanos. Independentemente da forma, a mensagem permanece. O juízo de Deus alcançou o coração da vida que ele criou. Historicamente, a Bíblia já mostra paralelos com esse juízo. Assim como Moisés transformou as águas do Nilo em sangue para castigar o Egito, agora os mares são alvo do julgamento divino, não por vingança, mas por justiça. O mundo substituiu a abundância da criação pelo desperdício, pela ganância e pela destruição. O homem poluiu os mares, esgotou os recursos e transformou a fonte de vida em símbolo de morte. Agora, o toque da trombeta evidencia a consequência inevitável. A criação sangra por causa da maldade humana. Apesar da devastação, há limites. Apenas um terço do mar se transforma em sangue. Apenas um terço da vida marinha morre. E apenas um terço das embarcações é destruído. Esse detalhe mostra que Deus não busca a aniquilação completa, mas quer alertar, despertar e oferecer oportunidade para arrependimento. O juízo é restrito, proporcional, cheio de propósito. É um aviso. O poder humano tem limites e o controle total pertence apenas a Deus. O impacto espiritual é igualmente profundo.
O mar, fonte de sustento e símbolo da força do mundo, agora é um lembrete da fragilidade do homem e da necessidade de depender do Criador. O homem acostumado a desafiar Deus agora contempla o que não pode controlar. O medo, a surpresa e o desespero começam a se espalhar, enquanto muitos ainda persistem no orgulho e na incredulidade. A segunda trombeta, então, não é apenas uma narrativa de destruição, mas uma lição sobre responsabilidade, humildade e arrependimento. O mar ensina que a vida não é eterna, que os recursos que pareciam inesgotáveis podem desaparecer e que a criação, por mais sólida que pareça, está sujeita ao juízo divino. É um alerta para que os homens entendam que cada ação tem consequência e que a ignorância espiritual é tão perigosa quanto a destruição física. Enquanto a terra ainda fuma, o mar agora sangra. O juízo avança e a humanidade é lembrada de que nada escapa ao controle de Deus. As trombetas não são apenas sons, mas chamadas à reflexão. Quem olha para o céu e entende o que está acontecendo, percebe que os sinais não são apenas de destruição, mas também de misericórdia. Deus ainda limita o juízo. Ele ainda dá oportunidade para o arrependimento. O som da segunda trombeta ecoa como um grito de alerta para todo o mundo. A terra ardeu e agora o mar sangra. 1/3 da vida está destruída e o homem é confrontado com a consequência de suas escolhas. Mas mesmo diante da morte e do caos, ainda há tempo. Ainda há chance de se voltar para Deus antes que o próximo toque das trombetas anuncie uma calamidade ainda maior. A terra já ardeu e o mar já se tornou sangue, mas o juízo divino não para. O terceiro anjo se aproxima, segurando sua trombeta, e o mundo inteiro prende a respiração. Quando o som ecoa, algo surpreendente acontece. Uma grande estrela, brilhando como uma tocha, cai do céu sobre os rios, nascentes e fontes de água doce. Seu nome é Absinto, um nome que carrega significado, amargura. O que antes era vida agora se torna veneno. 1/3 das águas doces se transforma em absinto, amargas e mortais para aqueles que delas bebem. A visão é aterradora. As fontes de água que sustentam vilas, cidades e culturas inteiras se tornam letais. As populações que dependem dessas águas sofrem diretamente. É um ataque íntimo, pessoal. Diferente da terra em chamas ou do mar sangrento, aqui a destruição toca a sobrevivência humana de forma direta. Sem água limpa, não há vida, não há colheitas, não há animais, não há saúde. O juízo se aproxima do núcleo da existência humana. Historicamente e espiritualmente, o símbolo da água sempre foi poderoso. A água representa vida, pureza e sustento. No Antigo Testamento, Deus transformou águas em juízo, como fez com o Nilo, e agora repete o mesmo padrão, mas em escala global. O que era fonte de vida se torna fonte de morte. A estrela Absinto, que cai sobre os rios, é também um lembrete de que a humanidade rejeitou a verdadeira fonte de vida, Deus. Quem bebe dessas águas amargas não encontra apenas sofrimento físico, mas também espiritual. Alguns intérpretes veem essa trombeta de forma literal: poluição massiva, contaminação química, acidentes ambientais ou até mesmo desastres provocados por tecnologias modernas que tornam a água potável venenosa. Outros interpretam de forma simbólica. A estrela representa ideologias, sistemas de poder ou doutrinas que contaminam a verdade, tornando a humanidade incapaz de encontrar a verdadeira vida. Em qualquer interpretação, o resultado é o mesmo. A criação, corrompida pelo homem, sofre as consequências. O juízo, mais uma vez, é restrito. Apenas 1/3 das águas se torna venenoso, e apenas aqueles que delas bebem são atingidos. Deus demonstra que ainda há misericórdia, que o tempo para o arrependimento não terminou.
A limitação é uma oportunidade. A humanidade ainda pode escolher voltar-se para Deus antes que a destruição se torne total. A segunda trombeta havia mostrado que o caos podia ser global, afetando economias, comércio e a vida marinha. A terceira trombeta atinge o íntimo da existência, a sobrevivência humana. As águas doces são essenciais para a vida. Sua contaminação não só mata fisicamente, mas expõe espiritualmente os corações endurecidos que rejeitaram a palavra de Deus. A amargura do absinto é simbólica. Ela revela o resultado do pecado humano, da rejeição da verdade, da idolatria e da ganância. As consequências são imediatas e profundas. Doenças se espalham, fome aumenta, tensões sociais e conflitos surgem com rapidez. Comunidades inteiras entram em colapso e, ainda assim, a maioria permanece sem arrependimento. O toque da trombeta não apenas destrói, mas também revela a condição espiritual da humanidade. Aqueles que ignoram Deus permanecem cegos, mesmo diante do juízo. A terceira trombeta também é um lembrete de que a criação é sagrada, mas vulnerável. O homem recebeu a terra e suas águas como dom e responsabilidade. Quando essa confiança é quebrada, as consequências atingem a própria existência. Cada rio, cada nascente, cada fonte de vida é um reflexo do cuidado de Deus. Agora, corrompidos, tornam-se advertência para todos. Mesmo diante da morte e da destruição, há esperança. Deus limita seu juízo a apenas 1/3. Ainda há tempo para que os homens escolham o caminho da vida, busquem a verdadeira fonte e se voltem para ele. A trombeta soa e a humanidade é lembrada de que sua sobrevivência depende não apenas da natureza, mas da obediência e do arrependimento diante do Criador. O som da terceira trombeta ecoa pelo mundo, trazendo terror, mas também uma oportunidade de reflexão. As águas estão envenenadas, a vida está ameaçada e a amargura se espalha. Ainda assim, o toque da trombeta não é o fim. É um alerta, um convite para que a humanidade desperte e reconheça que sem Deus, até a água mais pura se torna mortal. A terra ardeu, os mares sangraram e as águas doces se tornaram amargas, mas o juízo de Deus não está completo. O quarto anjo se aproxima, segurando a trombeta, e quando toca, o mundo inteiro sente o impacto de sua mensagem. João descreve que 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido. A luz que governava o dia e iluminava a noite se torna parcial, fraca, insuficiente. O dia perde o brilho, a noite mergulha em sombras densas e o ritmo natural do mundo é quebrado. O homem, acostumado a seguir os ciclos do céu, agora se encontra perdido, desorientado, sem seu relógio natural. O impacto é profundo e imediato. O clima se altera, as estações se confundem, as colheitas sofrem e a agricultura entra em crise. As noites se tornam mais longas, os dias mais frios, e a humanidade sente na pele a instabilidade que antes ignorava. Não é apenas a natureza que muda, é a percepção do tempo, da ordem, do próprio universo. O que antes era um guia seguro agora anuncia caos. Deus atinge não apenas a criação física, mas também o entendimento humano, mostrando que tudo está sob seu controle. Historicamente, a escuridão é um símbolo de julgamento e abandono. No Egito, durante as pragas, trevas cobriram a terra por 3 dias. No dia da crucificação, a escuridão tomou conta da terra. No Apocalipse, essa escuridão tem escala global, envolvendo céu e terra, mostrando que o juízo divino é absoluto e inescapável. O mundo que se orgulhava de sua ciência, de sua tecnologia e de sua compreensão da natureza, percebe que ainda é limitado diante da vontade de Deus. Mas há mais. No meio dessa escuridão, João vê uma águia voando alto no céu, gritando em voz alta: "Ai dos que habitam na terra por causa dos outros toques de trombeta que estão por vir."
A águia não é apenas um animal, é mensageira, profeta do juízo, anunciando que os próximos sinais serão ainda mais severos e diretamente voltados à humanidade. O alerta da trombeta não é apenas para contemplação, é um aviso urgente para que a humanidade desperte antes que seja tarde demais. O efeito espiritual é devastador. Muitos se desesperam diante da escuridão, perdem o rumo, entram em pânico. A luz, que simboliza clareza, ordem e orientação, foi diminuída, e sem ela, o homem se sente vulnerável, confuso, impotente. Esta trombeta revela a fragilidade humana diante do poder divino e a necessidade urgente de arrependimento. Não é a destruição total, mas a perda do controle, o sentimento de impotência diante do que Deus pode fazer. O quarto toque também tem uma lição profunda. A luz é fundamental, não apenas para a sobrevivência, mas para a percepção da verdade. O sol, a lua e as estrelas foram criados para marcar o tempo, guiar as estações e ordenar a vida. Agora, ao escurecer, eles se tornam um lembrete de que a ordem criada por Deus depende da sua vontade e que ignorar seus caminhos leva à confusão e ao caos. Ainda assim, Deus limita o juízo. Apenas 1/3 da luz é retirada. O toque da trombeta mostra a justiça divina, a disciplina, mas não destruição total. A oportunidade para arrependimento, mesmo diante do caos. É um convite para reconhecer o Criador antes que o próximo sinal seja ainda mais severo. A quarta trombeta mostra que o juízo não é apenas físico, mas espiritual. O mundo está desorientado. Os homens buscam explicações humanas, mas aqueles que têm olhos espirituais compreendem a verdade. A luz foi diminuída porque a humanidade escolheu caminhar nas trevas, rejeitando a orientação de Deus. A trombeta ecoa pelo céu e pela terra como um chamado à reflexão, lembrando que mesmo diante da escuridão, ainda há chance de voltar-se para a luz verdadeira, que é Cristo. O toque da quarta trombeta, portanto, não destrói vidas diretamente, mas testa a fé, revela corações e mostra que a ordem humana, por mais sólida que pareça, é frágil diante do juízo divino. A luz diminuiu, mas a oportunidade permanece. O mundo é lembrado de que a escuridão pode ser física e espiritual, e que só em Deus há orientação e salvação. A escuridão se espalhou, o céu perdeu parte de sua luz, e a humanidade ainda não se voltou para Deus. Mas o toque da quinta trombeta anuncia algo ainda mais profundo e aterrador. João descreve que uma estrela cai do céu, mas desta vez não se trata de um corpo celeste. Esta estrela é um ser espiritual, um mensageiro que recebe a chave do poço do abismo. Quando a porta do abismo se abre, uma fumaça densa como a de uma grande fornalha sobe e cobre o céu, tornando o ar irrespirável. O sol e a lua escurecem ainda mais, e a humanidade sente a pressão de um juízo que não é apenas físico, mas espiritual. Da fumaça surgem criaturas terríveis, descritas como gafanhotos, mas que não são simples insetos. Têm poder como o dos escorpiões, mas não podem atacar a vegetação ou o mundo natural. Seu alvo é o homem, especificamente aqueles que não têm o selo de Deus na testa. Eles atormentam e perseguem, trazendo dor e desespero durante 5 meses. Suas formas são horríveis. Rostos humanos, dentes como de leão, cabelos como de mulher, couraças de ferro, asas cujo som é como exércitos marchando para a batalha. A visão é tão assustadora que o coração humano mal consegue suportar. O líder dessas criaturas é um anjo do abismo, chamado Abaddon em hebraico, Apollyon em grego, o destruidor. Ele não age sozinho, mas com permissão divina, mostrando que mesmo diante do terror, Deus mantém o controle absoluto. O juízo é severo, mas medido. Apenas os que rejeitaram Deus e não receberam o selo são atingidos. A justiça é precisa e a misericórdia ainda existe.
Este capítulo do Apocalipse revela a dimensão espiritual do juízo. O abismo, as criaturas e o seu líder simbolizam forças que não pertencem à criação, mas que podem ser liberadas para disciplinar a humanidade. Alguns interpretam isso literalmente, como invasões demoníacas ou guerras futuras. Outras como manifestações simbólicas de poderes espirituais malignos que surgem em sistemas humanos corruptos. Independentemente da interpretação, o efeito é claro: sofrimento, tormento e um chamado urgente ao arrependimento. A quinta trombeta é um lembrete da gravidade da incredulidade. Apesar das trombetas anteriores, fogo na terra, sangue nos mares, águas envenenadas e escuridão no céu, muitos ainda persistem em suas práticas, idolatrias e pecados. Deus alerta que há limites, mas quando o homem continua endurecido, forças do juízo serão liberadas. O sofrimento das criaturas do abismo não é capricho, mas consequência de corações que rejeitam a verdade e a justiça. O simbolismo também é profundo. As lagartas com aparência de cavalos, dentes de leão e asas ruidosas representam a invasão de forças que confundem, ferem e dominam a humanidade. O abismo, um lugar que antes estava fechado, revela a dimensão oculta do juízo divino. O poder que surge do poço não pertence ao mundo natural, mas é permitido por Deus para trazer alerta, disciplina e oportunidade de arrependimento. Apesar do terror, ainda há esperança. O juízo é limitado em alcance e tempo: 5 meses. Os que têm o selo de Deus estão protegidos, mostrando que a fidelidade e a obediência oferecem segurança mesmo diante do caos. A quinta trombeta ensina que a vida humana, mesmo em sua fragilidade, ainda pode ser preservada quando se confia no Criador. O som da trombeta ecoa, anunciando que o juízo agora se torna pessoal e direto. A humanidade observa, aprende e teme. Cada ação e cada escolha humana são reveladas e confrontadas pelo poder divino. A quinta trombeta mostra que a justiça de Deus é infalível, que o juízo tem razão, medida e propósito, e que mesmo diante do terror, ainda há espaço para a misericórdia e arrependimento. O abismo se abriu, a fumaça sobe e os gafanhotos surgem. O mundo treme, mas Deus ainda controla o tempo, o alcance e o impacto. É um chamado urgente para reconhecer a verdade, refletir sobre os próprios caminhos e buscar a proteção que somente o Criador pode oferecer. A quinta trombeta não é apenas terror. É uma oportunidade final antes da destruição ainda mais intensa que se aproxima. O juízo avançou passo a passo. A terra queimou, os mares sangraram, as águas doces se tornaram amargas, a luz enfraqueceu e o abismo se abriu. Ainda assim, a humanidade permanece endurecida, sem se voltar para Deus. É nesse momento que o sexto anjo levanta sua trombeta. O som ecoa como trovão, pelo céu e pela terra, e uma voz emerge do altar de ouro diante de Deus, ordenando a soltura dos 4 anjos que estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates. Estes anjos, antes contidos, agora recebem permissão divina para agir, trazendo destruição em uma escala que o mundo jamais viu. O texto é claro e impressionante. Esses anjos foram preparados para a hora, o dia, o mês e o ano e são liberados para matar a terceira parte da humanidade. O número do exército é inimaginável. 200 milhões de cavaleiros, um poder inimaginável para qualquer época. Seus cavalos são descritos com couraças de fogo, zafiro e enxofre, e suas cabeças como leões. De suas bocas saem fogo, fumaça e enxofre, causando destruição massiva. A morte avança com precisão e a humanidade, pela primeira vez, encara o horror absoluto. A interpretação desse exército varia. Alguns veem de forma literal, como uma guerra global futura, talvez nuclear, centrada em regiões do Eufrates, como Iraque, Síria ou Irã.
Outros veem de forma espiritual. Forças demoníacas que operam através de sistemas humanos corruptos, ideologias violentas, perseguições e guerras. Em qualquer interpretação, o resultado é o mesmo: caos, destruição e arrependimento perdido. A justiça divina é clara, medida e imparcial. Mas mesmo diante de tal devastação, a narrativa enfatiza a misericórdia e o propósito do juízo. Apenas a terceira parte da humanidade é atingida. Isso revela que Deus ainda dá oportunidade para o arrependimento, ainda demonstra controle e restrição, mesmo quando o terror parece absoluto. O juízo não é vingança cega, é justiça e disciplina para os que persistem na incredulidade e no pecado. O impacto espiritual é devastador. Aqueles que sobrevivem a essas plagas continuam, em muitos casos, sem arrependimento. Não se afastam da idolatria, do pecado, da corrupção. Não se voltam para Deus. O texto enfatiza que, apesar de toda a destruição, o coração endurecido permanece fechado. A humanidade persiste no erro, recusando-se a reconhecer a soberania de Deus. Essa resistência revela a gravidade do juízo. Ele não é apenas físico, mas revela a condição espiritual da humanidade. O simbolismo do fogo, fumaça e enxofre conecta este juízo às ações de Deus no passado, como em Sodoma e Gomorra. O mesmo poder que destruiu cidades em tempos antigos agora é permitido atingir a escala global. Mas há um detalhe importante: o juízo é ordenado, cronológico e intencional. Deus não age de maneira aleatória. Cada anjo, cada cavaleiro, cada evento está dentro do plano divino, revelando que a destruição, por mais assustadora, serve a um propósito maior. O som da sexta trombeta ecoa como um alerta final para a humanidade. A destruição é massiva, mas limitada, controlada e cheia de significado. O juízo revela a gravidade do pecado humano, a consequência das escolhas e a necessidade urgente de arrependimento. É um chamado para reconhecer a justiça de Deus antes que o tempo de misericórdia termine completamente. Enquanto o mundo sangra, os sobreviventes testemunham a magnitude da justiça divina. O céu permanece vigilante. O Criador controla cada detalhe e a oportunidade para se voltar para Ele ainda existe. A sexta trombeta mostra que a humanidade, por mais poderosa que se considere, é finita diante do juízo divino. A guerra e o extermínio não são caprichos do acaso, mas a consequência da rejeição de Deus e a confirmação de sua soberania. O toque da sexta trombeta é o ápice do juízo humano, preparando o cenário para a consumação final, quando o mundo verá que o poder absoluto pertence apenas a Deus. É o momento em que a justiça se manifesta em grande escala e a humanidade aprende, pela dor e pelo medo, a gravidade de sua própria rebelião. 6 trombetas já ressoaram, trazendo fogo, sangue, amargura, escuridão, tormento e extermínio. A terra sofreu. Os mares foram poluídos, as águas doces envenenadas, o céu escureceu e o abismo foi aberto. A humanidade, em grande parte, permaneceu endurecida, mas agora algo muda. O sétimo anjo levanta sua trombeta, e o som que ecoa pelo céu não anuncia mais juízo, mas proclamação. Os reinos do mundo se tornam do Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para sempre. O anúncio é colossal. Toda a história de rebelião e pecado humano, toda a arrogância de impérios, governos e forças espirituais rebeldes chega ao fim. O Criador reivindica o que sempre foi seu. A voz do sétimo anjo não é um alerta, mas uma declaração eterna. O poder absoluto, que antes parecia nas mãos do homem, agora pertence ao Cordeiro. O domínio e o reino de Deus são estabelecidos e nenhuma força poderá destruí-los. João descreve a resposta no céu. Os 24 anciãos, representando os redimidos de todas as épocas, se prostram diante de Deus e adoram. Eles proclamam:
Te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinas. Este momento não é apenas simbólico, é a consumação do plano divino, a coroação do Cordeiro e a confirmação da fidelidade de Deus à sua aliança com o seu povo. O sétimo toque também revela o lado da justiça que acompanha a glória. As nações ficaram iradas, mas a ira de Deus se manifestará para julgar os mortos, recompensar os santos, profetas e fiéis, e destruir aqueles que corrompem a terra. A dualidade do reino de Cristo é clara: bênção e recompensa para os que o temem, julgamento e condenação para os que o rejeitam. O reino eterno não é apenas glorioso, mas justo. A cruz de Cristo, que antes representava graça e salvação, agora se torna trono de julgamento, demonstrando que a misericórdia divina caminha lado a lado com a justiça. O templo celestial se abre e João vê a Arca da Aliança. No Antigo Testamento, a arca estava escondida atrás do véu, acessível apenas ao sumo sacerdote uma vez por ano. Agora, no céu, é revelada a todos. É o símbolo máximo da aliança eterna entre Deus e seu povo, mostrando que a promessa de proteção, justiça e redenção se cumpre plenamente. O véu foi removido, a glória de Deus é aberta, clara e acessível. O sétimo toque encerra a série de advertências e inicia a era do reino eterno. A terra treme, relâmpagos riscam o céu, trovões ressoam e um grande granizo cai. O templo aberto e a arca da aliança visível não são apenas sinais de triunfo, mas também de que Deus está presente, atuante e soberano. O mundo não mais pertence à corrupção humana. Pertence ao Cordeiro que reina para sempre. A mensagem final da sétima trombeta é de esperança e desafio. Esperança para aqueles que permaneceram fiéis, protegidos pelo selo de Deus, e desafio para todos. É um lembrete de que o julgamento e a glória são inseparáveis, e que a escolha de se voltar para Deus ainda tem consequências eternas. O toque da trombeta anuncia o fim da espera, o início do reino eterno e a consumação do plano divino que abrange toda a criação. Enquanto o som se dissipa, a humanidade percebe que o tempo das trombetas terminou. O juízo que começou com fogo, sangue, absinto, escuridão e destruição, agora culmina na gloriosa proclamação do reino de Deus. O Cordeiro assumiu seu trono, o mundo é redimido e a eternidade se inicia. A história da humanidade nunca mais será a mesma. A misericórdia e a justiça de Deus triunfam, e seu reino pleno e eterno estabelece a ordem final da criação. O sétimo toque não é apenas o fim de uma série de julgamentos. É o anúncio de que o Criador reina soberano e que aqueles que o seguem participarão do seu reino para sempre. É a vitória final do bem sobre o pecado, da luz sobre as trevas, da verdade sobre a rebelião. O som da trombeta ecoa eternamente, lembrando a todos que o Cordeiro é rei e que seu reino não terá fim. Se este vídeo te fez refletir sobre as profecias e o poder das trombetas, curta, comente e se inscreva no canal. Quero saber a sua opinião. Qual trombeta mais te impactou e por quê? Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam conhecer essas mensagens poderosas. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos novos vídeos. Lembre-se, entender as trombetas do Apocalipse é também um chamado à reflexão e à esperança.